Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Eduardo Ordones e hoje você sou professor de finanças. Eu vou ensinar hoje a como calcular o reajuste de um aluguel. Essa foi uma dúvida enviada do Lucas, né? Ele mandou no privado, no Instagram, e mencionou que ele e outras pessoas que ele entrou em contato não conseguiram explicar como faz esse tipo de cálculo, né? Então, eu gostaria aqui de reiterar que geralmente tá, um aluguel ele é atualizado anualmente, isso vai depender do contrato, mas de praxe acaba acontecendo isso. E também nós temos inúmeros sites que já fazem esse trabalho. Aqui nós vamos usar o Excel, como foi o pedido do Lucas, para mostrar toda essa base, até porque você pode salvar esse histórico, esse arquivo, e aplicar também em outras situações. Seja para você quando mora de aluguel, para você validar aquele reajuste feito pelo proprietário, ou pela imobiliária, que é interessantíssimo você conhecer, ou seja, você como proprietário, quando vai fazer esse reajuste, para automaticamente passar para o inquilino. Outra ressalva que eu gostaria de fazer também é que geralmente nesses tipos de contrato, quando acontece o reajuste, é algo negociável. O que eu acabo vendo em algumas situações, ou em grande parte delas, é que o pessoal aceita 100% o reajuste. Então, por exemplo, o inquilino, né, a pessoa morou de aluguel durante um ano, 12 meses. E aí passou o tempo, vai ter o reajuste, né, periódico a cada 12 meses. E geralmente o índice que o pessoal usa é o IGPM. Passou-se o tempo, você não é obrigado a aceitar aquele valor. Existe um consenso de negociação. Então, você faz sim a atualização, envia com antecedência, seguindo toda a prerrogativa do contrato e a lei também do inclinatário, e automaticamente vocês vão entrar em negociação. Se vai chegar naquele valor, se vai ser um meio termo, se não vai ter reajuste, isso vai depender de inúmeros fatores. Como foi o caso, por exemplo, nos últimos 2 anos, nós vivenciamos aí a pandemia do Covid-19, né? E nós estamos quase no final dela, apesar de muitos já terem esquecido, mas ainda, né, não acabou 100%. Então, nesse tipo de situação, né, que veio algo extraordinário, muitas pessoas deixaram, né, de fazer o reajuste de aluguel, ele automaticamente com um eminente, né, surto ali, né, na questão de saúde, econômica, né, vários aspectos. Então, obviamente, isso é negociado. Assim como também aconteceu ao contrário. Várias pessoas, mesmo diante da situação, ainda não compadeceram dessas pessoas e reajustaram o aluguel. Legal? Então, vamos então para a prática, tá? Aqui na nossa tabelinha, já facilitei o nosso trabalho e já trouxe, tá, o índice acumulado dos últimos 12 meses. Olha só. Então, aqui nós vamos considerar que um aluguel ele foi feito, foi assinado o contrato em novembro de 2021. Então, a partir desse período, eu vou pegar o IGPM mensalmente, ó, novembro, dezembro até outubro. Pensando que são 12 meses, né? Então, eu já estou contando novembro e dezembro como 2 meses e depois os próximos 10 meses do ano de 2022. Obviamente, se essa não for o período do seu contrato, né, seja de aluguel ou mesmo uma conta que vai sofrer reajuste, você pode adaptar a situação e eu vou mostrar para você também onde você pode buscar esse tipo de informação. Para facilitar aqui, nós vamos considerar que o aluguel ele tem um valor de R$ 1.000, fica mais fácil o nosso processo. E aí nós vamos compor o índice no acumulado e fazer justamente essa correção. Então, o primeiro passo é eu fazer esse acumulado. Como que eu faço esse acumulado? Que eu vou usar a função soma, que é exatamente somar esse índice dos últimos 12 meses. Legal? Lembra que já já vou mostrar para você onde que eu peguei essas informações e alguns sites também como referência que já faz isso tudo automatizado. Vamos dar um Enter. Encontrei um acumulado de 6,39. O que corresponde àquele valor? Significa que dos últimos 12 meses, considerando esse período de novembro a outubro, o índice foi de 6,39%, que é o aumento do aluguel. Então, para compor o índice, né, ou seja, para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 mais esse cara aqui, 6,39, que ele vai montar o nosso índice de reajuste. Para que serve esse índice? Algumas pessoas gostam, né, de ter um índice que fica mais fácil fazer a conta, que é pegar esse 1,06390 e multiplicar pelos 1.000. E a gente vai ter a resposta automática. Se você quiser também, você pode aplicar o 6,39% em cima dos R$ 1.000. Você vai achar a diferença, né, o que aumentou o aluguel, e esse valor você soma com os 1.000. Por isso que tem o índice, né? Quando a gente fez esse cálculo do índice, a gente somou com 1. Aquele 1 mais é justamente depois no final, quando eu aplico o percentual, é fazer essa soma. Então acaba dando no mesmo. Então aqui eu acabei fazendo já a correção do aluguel. Então nessa situação ele iria aumentar aproximadamente, né, R$ 63. Vem comigo agora, eu vou te mostrar alguns sites que eu uso, tá? Tanto como
locador, proprietário, tá? Que eu tenho de alguns imóveis, como também relacionado aos imóveis que eu já morei de aluguel, para conferir geralmente se o proprietário, se o imobiliário está passando corretamente. Bom, o primeiro site que eu costumo usar é esse aqui, tá? É o site aqui do Banco Central. Automaticamente é um site super confiável, né? Muitas pessoas acabam usando para fazer diversas simulações, como é o caso que a gente pode usar aqui para corrigir o aluguel. Data inicial é a data do contrato. Aqui a gente vai colocar só o mês e o ano, tá? Não tem necessidade de especificar o dia. Vamos colocar aqui no mês 11 de 2021 e o período final, que finda, né, aqueles 12 meses iniciais. Obviamente, se você estiver trabalhando com período de reajuste fora do padrão de 12 meses, né, você pode adaptar essa situação, tudo bem? Aqui vamos colocar então no mês 10 de 2022 e vamos colocar o valor a corrigido de R$ 1.000. Legal? Super simples. Foram as mesmas informações que nós usamos no exemplo. Vamos clicar em corrigir valor e ele já vai trazer. Ó, então, do mês 11 de 2021 até o mês 10 de 2022, ele vai corrigir R$ 1.000. Ele achou o índice, olha o índice, 1,065, que é o 6,51%, e corrigiu em 1.065. Talvez você esteja se perguntando, né? Ó, professor, tem uma ligeira, né, diferença ali, o que que acontece? Então, no índice que eu coletei, eu usei apenas duas casas decimais, tá? Mensalmente. Aqui pelo Banco Central, ele está usando todas as casas decimais, então é natural que tenha essa diferença de arredondamento. Mas se você perceber, praticamente a diferença aí bem próxima, ok? Então usei duas casas que ele está usando todas. Então esse aqui é um site bem bacana, bem confiável que você pode usar. Outro site que eu uso, né, e geralmente eu gosto mais desse, confesso para vocês, é esse aqui. É o site que chama Cálculo Exato, 100% grátis, tá? Então aqui eu já estou dando zoom na tela, você vai preencher essas informações, ó. Basicamente as informações você preencher o valor do aluguel, a data do início do contrato, qual vai ser o índice e a periodicidade de reajuste, que ele tem mais detalhes. Então, valor do aluguel, vamos preencher aqui, os R$ 1.000, né? Então, vamos lá colocar os R$ 1.000, beleza? Data do início do contrato, vamos colocar dia 1º do 11 de 2021, que é novembro, IGPM, beleza? E a periodicidade anual, vamos clicar em continuar. Quando eu clico aqui em continuar, ó, ele fez todo o reajuste, ele traz as informações do início do contrato, que é novembro, que o índice que a gente escolheu é IGPM, pode ter outros, tá? O valor é de R$ 1.000 e aqui ele traz o índice, olha só, com duas casas, 6,52 e o valor é de 1.065. Se eu comparar esse valor com o do Banco Central, deu praticamente o mesmo valor, ó, 1.065,17, 1.065,16, né? Deu uma diferença ali de 1 centavo, né? Então vocês veem que esse site também é confiável. E ali abaixo ele traz os índices, tá? Mensalmente. Então eu gosto particularmente desse site justamente por isso. Porque ali, logo abaixo, ele vai trazer todas essas informações à composição. Diferentemente do Banco Central, ele não traz isso acumulado, mês a mês, item a item, né? Então facilita. Além disso, você tem algumas opções interessantes aqui, ó. Como, por exemplo, enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, imprimir, exportar. Tudo isso 100% grátis. Então, dá para usar o Excel para fazer o cálculo? Sim. Mas hoje a gente já tem vários sites que acabam ajudando, como é o caso do cálculo exato, tá? E também como é o caso da calculadora do cidadão do Banco Central. Acabam facilitando, né, todo o nosso processo e a nossa vida, e a gente vê que a gente chegou no mesmo resultado. Obviamente, você pode escolher aí a forma que melhor te agradar. A vantagem de você fazer, por exemplo, isso no Excel, principalmente se você baixar todo esse histórico, né, é que você pode corrigir de diversas pessoas simultaneamente. E já no site tem que ficar indo, voltando, alterando as informações. Aqui fica mais fácil, né? Então deixo aí para vocês, né, decidirem qual é a melhor forma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou do que viu, deixa o seu gostei. É muito importante, é uma forma de você agradecer ao professor que dedicou um tempo, né, da sua vida separando para passar esse conhecimento para você. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Muito importante, toda vez que a gente fizer um vídeo, você vai ser notificado em primeira mão. E eu quero convidar você também a participar do nosso grupo exclusivo. No nosso grupo exclusivo, você pode fazer network com as pessoas, ele é 100% gratuito. Além disso, você pode interagir diretamente comigo, mandando a sua dúvida. Logicamente, nós vamos analisar se essa dúvida fizer sentido, como foi a dúvida do Lucas. Nós vamos fazer um vídeo para tirar a sua dúvida e ajudar outras pessoas também. Legal? Deixa aqui no comentário como você costuma fazer o reajuste de aluguel. Então, se você não conhecia, verifica qual que você vai fazer. Vai fazer pelo Excel, você vai fazer pelo cálculo exato ou pela calculadora do cidadão do Banco Central? Me deixa aí no comentário, eu quero saber. E fiquem à vontade também
e deixar qualquer dúvida que de repente não tenha ficado claro no nosso vídeo. Até a próxima aula, pessoal!